Pessoal, vídeo surpreendente. Eu vou trazer aqui a emoção de alguns petistas que começaram a delirar aí de felicidade por conta do Bolsonaro ter virado réu na Câmara dos Deputados. E aí vai vir o Marcel Van Hatten e vai lavar a alma, dar uma verdadeira aula aos petistas. E depois eu vou trazer duas notícias surpreendentes que saíram no dia de hoje. Sério. Vocês precisam ficar sabendo, gente. Eu fiquei de queixo caído. Então, assim, já corre aqui embaixo agora, deixa o like, compartilha esse vídeo, sem enrolação nenhuma, gente. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Acho que tá claro para todo mundo que os deputados que defendem o ex-presidente têm consciência, pelas provas que aí estão, de que, sob a liderança dele, haveria um assassinato triplo do Lula, atual presidente, do Alckmin, vice-presidente, e do presidente do Superior Tribunal Federal deste país, que está julgando, inclusive sem suspeição. Observem os senhores que eles queriam, na realidade, ter uma função de merecer com que a Corte Federal, a Suprema Corte, relativizasse só para ele um benefício que ninguém teve até hoje. Não. A corretude da lei estará à disposição para que esse país seja mais respeitado e que na política brasileira não venha assassinato de políticos perpetrado por quem foi eleito pela democracia brasileira no sistema eleitoral que é para todo mundo o melhor de todo esse planeta. É disso que se trata. Tchau, Bolsonaro. Hoje é um dia histórico. Hoje, Bolsonaro e sua quadrilha foram tornados réus pelo crime absurdo que cometeram o atentado contra a nossa democracia. Por que esse atentado é um absurdo, é um crime, e a gente comemora que se faça justiça sobre isso? Porque a democracia é o único espaço possível para que a gente possa promover equidade num país tão desigual como o nosso, um país com uma diversidade gigantesca que precisa ser olhada, que precisa ser contemplada, e isso só é possível dentro de um sistema democrático. Ditadura, nunca mais. Golpistas, nunca mais. E, acima de tudo, sem anistia, Bolsonaro na prisão. A denúncia e os ataques ao presidente Jair Bolsonaro são tão sem sentidos que nem o próprio ministro, eu assistindo hoje os vídeos, mostrava sem segurança nenhuma sobre o que está julgando. Você vê isso porque a todo momento tem que se autoafirmar, tem que fazer uma piadinha, tem que dar uma sacadinha. Para quê? Para tentar se convencer, coisa que nem ele mesmo se convence. Outro fato, quando nós acusávamos aqui um outro político, que inclusive foi preso, a gente chegava aqui e falava, o crime foi esse. Os de Bolsonaro são tão vagos que a gente nota que eles sobem ali, se tirar o celular, o papel da mão, não fala 5 palavras, porque não sabe o que falar, porque não tem a menor consistência. Sem falar que é uma incoerência sem tamanho. Em 2006, quebraram essa casa toda aqui. Ninguém falou nada. 2017, quebraram tudo aqui também. Ninguém falou nada. Mas com toda a sua valentia, e aqui quero relembrar a corajosa, valente e digníssima presidente Dilma Rousseff, que enfrentou de cabeça erguida os horrores durante o golpe contra ela, sem derramar sequer uma lágrima. Mas o machão Jair Bolsonaro não faz nada mais do que apenas chorar em todas as oportunidades. Mas na hora de instigar a violência, na hora de organizar um crime, para um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes, aí não haviam lágrimas. Não adiantam falar em senhoras com Bíblia embaixo do braço, porque o capacete de uma policial das forças de segurança pública foi amassado numa paulada que deferiram contra a sua cabeça. Será que aquele amassado do capacete foi feito com um batom? Não. E agora vamos a ele, pessoal. Marcel Van Hatten, o deputado federal, vai dar uma verdadeira aula aos petistas, aos pessoalistas, todos aqueles que estão emocionados com Bolsonaro virando réu. Nossa, que lapada. Vejam só. Colegas do PT aqui da Câmara acabaram de me perguntar o que eu estava achando do julgamento que está acontecendo no STF com o ex-presidente Bolsonaro. Imediatamente respondi: julgamento qual? Justiçamento. O que está sendo feito ali é justiçamento, é vingança, fora do Estado de Direito, fora do que prevê a própria Constituição, fora do que prevêem os tratados internacionais. O que nós vemos hoje acontecendo no Supremo Tribunal Federal é um justiçamento, uma tentativa de vingança, inclusive contra quem não tem foro por
prerrogativa de função. O ministro Alexandre de Moraes disse durante esse justiçamento que o duplo grau de jurisdição não é constitucional no Brasil. Ora, pois, ele mesmo, nos seus livros de direito constitucional, doutrinava, ou continua doutrinando, afinal de contas, ele é lido nos bancos universitários e é professor, inclusive, universitário. Ele diz nos seus livros que o duplo grau de jurisdição é uma garantia para o cidadão brasileiro, mas como ministro, ele não garante esse mesmo direito àqueles que julga. Na verdade, repito, não está julgando nem o ministro Alexandre de Moraes, nem os demais ministros que lá estão. E nem os ministros que lá deveriam estar, porque sequer esse justiçamento está sendo feito no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu já cobrei uma vez, vou cobrar de novo. O ministro André Mendonça, por exemplo, que não faz parte da primeira turma, ainda não está se pronunciando sobre as ilegalidades e a inconstitucionalidade de todo este processo. Eu não entendo, ministro André Mendonça, como Vossa Excelência, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, estando lá justamente também como um ministro indicado por Bolsonaro, cristão, eu não consigo entender como Vossa Excelência ainda não se pronunciou. E certamente Bolsonaro também não entende. Nós estamos aqui em obstrução. Ontem não houve ordem do dia. Hoje há 2 itens e vamos discuti-los todos para mostrar aqui à população que não somos favoráveis a que esta casa continue agindo como se nada estivesse acontecendo. Vamos pautar a anistia humanitária aqui na Câmara, instalar a CPI do abuso de autoridade e fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a este Congresso Nacional, em especial nesse caso ao Senado da República, cabe não se omitir e se acovardar, mais do que isso, cabe agir e punir aqueles que estão cometendo abuso de autoridade, aqueles que são criminosos e que não deveriam estar vestindo uma toga para dizer que julgam, mas na verdade o que fazem é vingança, justiçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Pessoal, é para vocês verem como é que tá o nível da coisa, que os blogueiros da Globo já conversaram com ministros do STF sobre uma possível fuga do ex-presidente Bolsonaro no caso da prisão. É um negócio simplesmente surreal. Pensem comigo, tá? Eles conversaram com ministros do STF sobre uma possível fuga. Como assim, gente? Os julgadores do caso Bolsonaro falando sobre hipóteses com os blogueiros. Cara, isso aqui for verdade que eles estão falando, assim, é um negócio simplesmente surreal. Eu vou dar o play para vocês ouvirem da boca aqui do blogueiro, porque eu fiquei, assim, simplesmente basbacado com isso aqui. Passando lá com o pessoal do Supremo, o que eles falam sobre essa possibilidade de fuga do Bolsonaro? Olha, sair aqui para a Argentina, para o Paraguai, não é difícil, segundo eles. Dá para sair, ele nem precisa de passaporte, só uma carteira de identidade, mas ele tem que ter a conivência ou fugir ali por um caminho ali que não tem a guarda na fronteira. Então, dá para passar. Então, eles acham que ali ele vai. Aí depois ele pegaria um jatinho e iria para os Estados Unidos. Mas aí vai depender de um acerto de Eduardo Bolsonaro com o presidente Trump, porque Bolsonaro está sem passaporte, né? Ele não consegue entrar nos Estados Unidos sem um passaporte. Aí teria que ter uma autorização, né, especial do presidente dos Estados Unidos, com a sua política anti-imigração, para permitir a entrada do ex-presidente em solo americano. Lembrando que na fronteira americana, se você chegar de jatinho, vai ser interceptado. Se for por terra, hoje em dia a fronteira está muito vigiada. Então, viver anonimamente nos Estados Unidos para Bolsonaro é impossível. Aí eles falam que tem uma segunda hipótese. Aí o Marcelo deve saber melhor do que eu. Viktor Orbán na Hungria, que aí ele já até pernoitou na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, e Orbán tem uma relação muito próxima com Bolsonaro. É um autocrata, então poderia receber Bolsonaro na Hungria. Mas ele vai gostar de ir para a Hungria, né? Essa é a dúvida. Então, mas me falaram isso, os Estados Unidos vai depender de uma autorização especial de Donald Trump. Trump vai querer entrar nessa? Vai assumir esse desgaste publicamente? Sim ou não? Pode até ser que aceite. E Hungria seria o outro caminho dele? É o que eu vi ali também sobre essas possibilidades de Bolsonaro optar, por enquanto ele diz que não vai optar por isso, pela fuga. Andréia. E se vocês acham que para por aí, vejam a matéria que saiu no jornal Metrópolis no dia de hoje, tá? Uma matéria gravíssima, gente. Olha, o negócio é simplesmente inacreditável. O colunista Igor Gadelha trouxe a seguinte matéria: a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Para quem não sabe, o Kassab, presidente do partido
PSD é o que tem a maioria, inclusive, de senadores aí do seu partido, são, se não me engano, 15 senadores e diversos outros deputados e tudo mais. É um dos principais líderes aí, que eu diria, com mais candidatos que foram vencedores, inclusive, nas últimas eleições. Ele, né, que teria então aí agora feito um acordo com o ex-presidente Bolsonaro, estaria apoiando, inclusive, a anistia. Pois é, gente, parece que o Moraes, então, chamou um processo que o Kassab tem no STF, justamente aí, como tá dando aqui o Igor Gadelha, para usar isso aí como uma espécie de arma para poder pressionar o Kassab, gente. Olha só, vocês têm ideia disso? Em meio a debate sobre anistia, ministro Alexandre de Moraes mandou investigação contra Gilberto Kassab voltar da primeira instância para o STF. Gente do céu, olha só isso daí. Olha. Bom, por isso que eu digo pra vocês, tem muita, mas muita coisa acontecendo e vocês precisam estar inscritos aqui no canal. Corre aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, compartilha muito. Eu quero saber a opinião de vocês, gente. Olha, eu confesso, é difícil se surpreender, mas a cada dia que passa eu me surpreendo mais. Eu vou ficando por aqui, mas logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.